Eu queria fazer a pergunta talvez mais ao cientista social, político, antropólogo, do que propriamente ao político. O senhor frequentemente coloca toda a responsabilidade das classes dominantes, que nós podemos ser de, sei lá, nações fracassadas na história, como o senhor usa essa expressão no processo civilizatório. Agora, eu perguntaria ao senhor, e do lado da sociedade, quer dizer, que processo diabólico se passa entre nós que nos impede de, sei lá, forçarmos essas classes dominantes a terem uma atitude, um comportamento diferente, como outros países, outros povos conseguiram fazer com suas classes dominantes em outros tempos? Eu acho que o nosso país é um país enfermo de desigualdade, de brutalidade e de perversidade. Você pode dizer que são expressões adjetivas, sem muita significação. E eu me perguntei muitas vezes o que é isso. A única resposta que eu tenho é o seguinte: uma nação em que a classe dominante é de filhos ou descendentes de senhores de escravos, leva na alma o pendor, o calejamento do senhor de escravos. Quem é o senhor de escravos? É aquele que compra um homem e o negócio dele é tirar com o chicote desse homem a renda que esse homem pode dar nos 7 anos que ele vivia. Enquanto o escravo está condenado a lutar por sua liberdade e para o quilombo, o senhor de escravo, ao contrário, está condicionado a usar o escravo como um carvão que se queima para a produção, para ter mais lucro. Uma classe dominante, senhor de escravo, ela está marcada por essa natureza. Quando a lei do senhor de escravo, que é representante de interesses ingleses, depois de interesse norte-americano, é um corpo não é nem de proprietários, é de gerentes, é de senhores que representam aqui capital de fora, esse conjunto de classe dominante, em que o setor predominante é o conjunto de empresários ou de gerentes estrangeiros, é uma classe dominante pervertida. Veja um exemplo. Os Estados Unidos fazem uma lei de terras em 1860, que hoje seria uma grande lei de terra no Brasil. A lei de terra homestead norte-americano, que você vê nos filmes de faroeste. Quando aquelas carretas vão para o oeste, não vão caçar índio, não. Quem fosse para o oeste, fizesse uma casa e uma roça e vivesse ali 5 anos, podia marcar 120 acres, que são 30 hectares. Então, a lei norte-americana abriu espaço para milhões de famílias se instalarem com pequenos granjeiros. Na mesma época, o que ocorre no Brasil? A sabedoria da classe dominante pervertida brasileira declara que a posse não dá direito à propriedade. Ou cria uma posse, confirma uma posse, que era uma lei medieval europeia, que era uso capião maior, uso capião menor. Nunca nenhum caboclo encontrou cartório para registrar uma propriedade. Então veja nesse caso. Num caso, se estende o latifúndio. Todo o país passa a ser latifúndio. Nós quisemos criar, a ideia do Jango era criar 10 milhões de pequenos proprietários. Para a propriedade está mais defendida. Era um propósito capitalista. Disseram que era comunismo. Em vez de 10 milhões de pequenos proprietários com 50, com 100 hectares, criaram 1 milhar de superproprietários, com 500 mil hectares, com 1 milhão de hectares, com 100 mil hectares. Ou seja, o Brasil continua optando por formas de organização que não atendem à necessidade do povo.